Você acredita que o amor ele pode ser tão forte a ponto de atravessar séculos, mas tão doente que pode se transformar em uma prisão? A história de hoje não é só apenas sobre obsessão espiritual, é sobre correntes invisíveis que nós mesmos criamos. A história de Firmino, que passou séculos odiando. Ele usou o amor que ele sentia por Isabela para poder torturar ela na vida após a vida. Ele soprava pavor em seus ouvidos, transformando a vida dela aqui na Terra um verdadeiro inferno. Mas o que Firmino não sabia é que a verdade por trás do seu ódio era muito mais dolorosa do que ele imaginava. Então prepare-se para conhecer o relato contado por Firmino. Uma história de amor, sangue, traição e, acima de tudo, de um recomeço iluminado pelo perdão. Fica comigo até o final, porque o desfecho dessa história vai tocar fundo na sua alma. A obsessão é uma sombra que insiste em caminhar ao nosso lado. Não importa se estamos vestindo a carne ou vagando como sopro no além. Eu sei disso porque vivi cada segundo dessa treva. Minha história não começou naquele centro espírita, mas foi lá, durante uma sessão de desobsessão, que o nó que eu apertei por séculos começou a afrouxar. Eu estava ali por causa dela. Uma jovem que sofria sob o peso da minha presença, buscando um alívio que eu não queria dar. Eu a conhecia de outras eras. Em uma vida passada, eu a amei com uma força que as palavras não alcançam. Quando ela reencarnou e eu fiquei para trás, no plano das sombras, passei anos, que pareceram milênios, farejando o rastro da sua alma. E quando finalmente a encontrei, a sede de posse me cegou. Eu queria que ela fosse só minha. Eu soprava o pavor em seus ouvidos, fazia com que o mundo parecesse um lugar hostil para que ela não se entregasse a mais ninguém. Os médicos, com seus nomes difíceis, chamavam aquilo de síndrome do pânico. Eu ria. Eu sabia que ela não estava doente. Ela estava cercada por mim. Mas eu também sabia que, se eu continuasse, o corpo dela acabaria padecendo, pois o ódio adoece a matéria. Meu plano era cruel e eficiente. Isolá-la de qualquer amor. E eu estava conseguindo. Naquela sala do centro, eu me mantive em silêncio por muito tempo. Mas quando me aproximei da médium para encarar o doutrinador espiritual, a comporta se abriu. Eu não escondi nada. Gritei meu ódio, vomitei meu desejo de vingança. Eles me falavam de perdão, me ofereciam abrigo, mas dentro de mim, o amor e a raiva travavam uma batalha sangrenta. Concordei em ouvi-los, mas a fúria ainda era o meu norte. Ela tinha o direito de esquecer, de recomeçar do zero, de ser nova. E eu estava preso ao ontem, ruminando cada desfecho. Ela sempre carregou nomes pomposos, de linhagem e ouro, enquanto eu era apenas o Firmino. Eu sentia o gosto amargo da traição no fundo da garganta. Sentia que ela tinha brincado com o meu coração como se fosse um brinquedo quebrado. O ódio me empurrava para o abismo, mas no fundo eu sabia que a amava mais do que a odiava. Era uma confusão de sentimentos que eu não conseguia desatar sozinho. Chorei. Chorei um choro mudo que vinha das profundezas da minha alma, sentindo cada lembrança como uma chicotada. As lágrimas traziam um alívio momentâneo para uma dor que parecia infinita.
Eu achava que não era justo que Isabela sofresse, mas eu precisava que o mundo soubesse da minha verdade. Só eu poderia contar o que aconteceu naquelas terras de sol e sangue. Eu nasci sob a lei do ventre livre, mas para o meu destino, aquilo era letra morta. Meus pais eram escravos, e eu cresci sob o mesmo jugo. No sertão bruto, longe das leis dos homens da cidade, o que valia era a vontade do dono da terra. Vivíamos em senzalas, sob o rigor dos castigos. O dono da fazenda, um homem endurecido, ficou viúvo. Seus filhos partiram e as filhas casaram. Ele então voltou para o casarão acompanhado de uma nova esposa, Isabela. No instante em que meus olhos a encontraram, o mundo parou. Eu a amei de imediato. Passava os dias tentando vê-la de longe, escondido entre as árvores. Vi quando ela teve o primeiro filho, e percebi, no olhar dela, a tristeza de estar presa a um homem velho em um lugar esquecido por Deus. Um dia, o fazendeiro viajou, e eu recebi a ordem de vigiar a casa. Foi a minha chance. Eu não tinha instrução, não sabia ler, falava tudo errado, mas nada disso importou. Nós conversamos. Ela não me olhou com desprezo. Ela me olhou com desejo. Tornamo-nos amantes. Ela dizia que me amava, e eu me perdi completamente naquele sentimento proibido. Os encontros eram difíceis quando o marido estava por perto, mas o desejo sempre encontrava uma fresta. Ela engravidou de novo. E depois de novo. O fazendeiro vivia fora, negociando gado ou visitando os filhos na cidade, o que nos dava liberdade. Mas, após o terceiro filho, algo mudou. Isabela parecia ter enjoado de mim. O marido queria se mudar para a cidade, e ela, ansiosa pela vida urbana e decidida a apagar o nosso passado, escolheu o caminho mais sombrio para se livrar de mim. Ela contratou 3 carrascos, homens que viviam da morte. Eles me levaram para um canto isolado do mato, me amarraram e me deram um aviso. Nunca mais deveria olhar para ela. Disseram, com um sorriso de escárnio, que fora ela quem os pagara, para provar que era uma mulher honrada. Fui chicoteado até que meus sentidos fraquejassem. Fui deixado ali, amarrado, sangrando, à mercê da sede e das formigas que me devoravam vivo. 2 dias depois, em meio a dores alucinantes e uma revolta que queimava mais que o sol, eu desencarnei. Meu corpo morreu, mas minha alma acordou gritando por vingança. 2 caçadores enterraram meus restos e um grupo de espíritos, ex-escravos como eu, me resgatou para o umbral. Passei anos em um estado de perturbação profunda. Quando finalmente entendi que estava morto, foquei todas as minhas energias em me recompor para um único propósito: encontrá-la. Voltei à fazenda, mas o tempo não perdoa. O fazendeiro já havia partido e estava no umbral, colhendo o que plantou. Isabela também já tinha passado para o lado de cá, mas diziam que estava protegida por bons espíritos. Eu não desisti. No umbral, aprendi o que a vida não me ensinou. Aprendi a ler, a escrever e cursei a dura escola dos Vingadores. Troquei favores, servi a senhores sombrios e, finalmente, localizei o seu paradeiro. E alguém poderia pensar que eu a deixaria em paz depois de tanto esforço? Jamais. Eu a amava, mas queria que ela sentisse a dor que eu senti. Eu queria que ela aprendesse a respeitar o coração de um homem. Eu me perguntava como era viver a vida de outra pessoa, mas no fundo eu sentia que estava vivendo a minha, fazendo as escolhas que a dor me impunha. Mas o umbral é uma escola de espelhos.
Comecei a refletir. Será que eu estava certo? Minha morte lenta e dolorosa não seria um reflexo de atos meus ainda mais antigos? Ser escravo, ser torturado, tudo isso eram marcas. Mas não era só amor, era a traição que me corroía. No entanto, houve um momento em que parei para pensar. E o marido dela? Ele também não fora traído? Naquele turbilhão, descobri que em uma vida remota eu fora o avô daquele homem. Um senhor rico e cruel. Mas eu não queria saber do passado distante, eu queria a Isabela. Quando a encontrei nesta vida atual, ela era casada. Eu sabia que fora um casamento por obrigação, mas os detalhes eu só soube depois. Isabela tinha apenas 16 anos quando o pai, arruinado em dívidas, a entregou como pagamento a um homem rico. Ela nunca o amou. Sentia-se uma mercadoria isolada naquela fazenda. Quando nos vimos naquela vida de escravidão, nossas almas se reconheceram de compromissos ainda mais antigos, onde prometemos nos resgatar sem cometer novos erros. Mas falhamos. O segredo que me destruiu veio à tona. O terceiro filho dela nasceu negro. Era meu filho. O marido, louco de fúria, a espancou e, segurando o bebê pelos pés, ameaçou cortá-lo com um facão se ela não confessasse. Sob o terror, ela contou a verdade. Mesmo assim, aquele monstro matou o bebê diante dela, partindo-o em pedaços. Isabela enlouqueceu de dor. Ficou presa em casa, perdida em sua própria mente, até morrer 5 anos depois. O marido seguiu logo atrás. Ela foi socorrida no além, mas incapaz de me encontrar enquanto eu me afundava no ódio do umbral, pediu para esquecer e reencarnar. Ouvir aquela verdade foi como se a chibata me atingisse novamente, mas desta vez no espírito. Chorei alto. Compreendi que o meu ódio era baseado em uma traição que, embora real, escondia uma tragédia muito maior. Se eu não tivesse me mantido revoltado, teria visto isso antes. O orgulho me cegou para o sofrimento dela. Ajoelhei-me diante da imagem de Jesus no Jardim das Oliveiras e clamei por misericórdia. Senti uma paz que não conhecia e fui levado para um posto de socorro. 3 semanas depois, com a permissão dos mentores, voltei para perto dela. Ela ainda estava encarnada, mas agora eu não era mais o seu algoz. Eu não conseguia ficar longe, mas agora o meu desejo era outro. Se houvesse uma chance de voltar à Terra, eu queria que fosse ao lado dela. Queria ser o seu amparo. Os mentores consultaram o espírito de Isabela enquanto ela dormia. Perguntaram se ela aceitaria ser mãe de uma alma que precisava de amor. Ela, que já me amava por 3 existências, aceitou com alegria. Os preparativos foram feitos. Ela, agora livre da sombra da minha obsessão, engravidou. E eu? Eu mergulhei no esquecimento do ventre para nascer de novo em seus braços. Nosso amor continua, mas agora ele é limpo. É fraternal, maduro e consciente. Aprendi, da maneira mais dura, que o ódio e a vingança não têm justificativa. Mas o amor e o perdão têm todos os motivos do universo. Olho para trás e vejo que cada lágrima me moldou. O amor por Isabela atravessou o tempo e a dor para me ensinar que não se ama através da posse, mas sim através da liberdade e do respeito. Hoje, minha história não é mais de dor, mas de um recomeço iluminado pela esperança. Você ouviu o relato de Firmino.
a história de um espírito que transformou o grito de vingança em um choro de arrependimento. Entre o sol do sertão e as sombras do umbral, ele descobriu que o maior resgate não é aquele que exigimos dos outros, mas aquele que concedemos a nós mesmos através do perdão. Se essa história tocou o seu coração ou trouxe algum tipo de reflexão, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, pois toda semana trazemos uma história nova de superação, luz e aprendizado espiritual. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir uma mensagem de esperança hoje. E, se você gosta de histórias iguais a esta, temos um livro que vai te emocionar. O link está na descrição deste vídeo. Nos vemos no próximo relato.